Olá, como vai? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje eu vou responder uma questão de uma internauta que se chama Ana Lúcia. Na realidade, o objetivo aqui é informativo, então nós vamos pegar essa questão e vamos refletir um pouco em cima dela. A questão é: o que posso fazer durante uma crise de fúria do meu marido? Quando ele bebe, fica até agressivo e não quer parar de beber, ou pelo menos não quer diminuir, por mais que eu peça. Fico com medo dele quando isto acontece e a minha tendência é de reagir porque acho muito injusto comigo. Depois sempre me arrependo. O que posso fazer para não reagir? Muito bem, vamos começar refletindo sobre a questão do beber deste marido. Pelo que Ana Lúcia coloca, esse beber não parece ser social. Pelos critérios diagnósticos, a gente sabe que quando um beber causa problemas, ou quando ele começa a ser incômodo para pessoas da família, a gente já começa a pensar em alguma coisa que não é um beber normal, saudável. Então, pelo que ela fala, que ele se torna agressivo quando ele bebe, significa que ele já tem problemas, já tem consequências negativas com o uso desta bebida alcoólica. Então, a gente já começa a pensar, ou ele tem aí um caso de abuso de álcool, ou ele é um dependente do álcool. E é até por isso que não quer parar ou não quer diminuir. Muitas vezes a pessoa não consegue diminuir ou não quer, porque ela tem muitas vantagens com esse uso. Então é compreensível da parte do dependente, a gente consegue entender qual é o mecanismo da doença ou o mecanismo do abuso que faz com que ele tenha dificuldade de diminuir ou parar. Uma outra questão que ela traz é a crise de fúria e que ela tende a reagir diante dessa crise. Claro que é interessante que ela mesma já coloca que ela gostaria de não reagir. Então ela já percebe que não é positivo, que não é bom para ela. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão da ação e reação quando a gente está diante de uma situação estressante ou quando a gente se sente agredido por alguém. Aí você me pergunta, é normal? Claro, é normal, não tenho a menor dúvida. Mas vamos entender de onde vem. Normal, mas vem de onde? Eu diria que vem do nosso lado mais animal, não do nosso lado mais racional. Então, a questão é, então não se trata apenas de saber se é normal ou se não é normal, essa não é a questão principal. E sim, se isso faz bem ou não faz. Então, pelo que ela fala e pelo que a gente já sabe, a reação assim, na lata, assim, bateu, levou, é alguma coisa que traz muito risco. Então, quando ela diz que não quer reagir, provavelmente eu já começo a entender que ela já teve prejuízos com essa reação. O que a gente nota nessa questão da ação e reação no ser humano, e talvez até mesmo no reino animal a gente nota isso, que quando uma pessoa reage, ela reage geralmente de uma maneira mais forte. Então ela agride com mais peso nessa agressão. E aí, se ela agride com mais peso, o outro também vai reagir com mais peso, e mais peso, pronto, A gente já começa a construir aqui uma situação perigosa para todo mundo, Para os envolvidos. Além disso, a gente escuta, a própria polícia conta isso pra gente, que não é para reagir diante de um assalto. Quer dizer, se alguém me assalta, se eu reagir naquele momento, eu corro um risco muito maior do que se eu conseguir segurar minhas emoções, controlar as minhas emoções e atuar de uma maneira racional. Então, esse seria, vamos dizer, o objetivo maior diante de uma situação de estresse ou de ser agredido, que a gente consiga, ou que a gente conseguisse, responder de uma maneira racional, de uma maneira que passa pela reflexão. O que é melhor para mim? O que é melhor nesse momento? O que é melhor? O que vai gerar melhores resultados nesse momento? Então, essa reflexão, ela precisa acontecer para a gente dizer que diante de uma situação de estresse, a gente está dando uma resposta adequada. Não necessariamente a pessoa vai achar uma resposta perfeita, não é esse o ponto? Mas ela vai, quem sabe, conseguir uma resposta melhor do que se ela reagir. Então, só voltando um pouquinho atrás, a questão da ação e reação muitas vezes passa muito pela questão até do orgulho da pessoa, Então, porque as pessoas pensam assim, bom, se eu não reagir, a pessoa vai pensar que eu me sinto fraca diante dela.
Então ela vai me dominar cada vez mais. Quando eu diria para você, talvez isso não seja a realidade, não é? Não necessariamente a pessoa está lá pensando que você é forte, ela está dentro do ambiente dela, ela está dentro do universo mental dela, atuando na realidade de acordo com aquilo que ela acha melhor fazer. Às vezes ela não está nem conseguindo prestar total atenção em você. Então, gente, vamos entender uma coisa. A pessoa está agredindo, isso é um problema dela. Por enquanto não é problema meu, por exemplo, faz conta que eu estou sendo agredida aqui, tá? Agora, qual é o meu problema? Eu tenho um problema? Tenho. Óbvio, eu tenho que lidar com o meu problema. Então eu não vou lidar com o problema dela. Se ela está xingando, agredindo, ela está mal, ok. Mas eu preciso lidar com o meu problema. E o meu problema é, diante daquela situação, eu corro risco e eu preciso lidar com esse risco e eu preciso me proteger, em primeiro lugar. Então, digamos que a Ana Lúcia está lá em casa e o marido bebeu e ela está, vamos dizer assim, receosa porque ele está muito agressivo, xingando, brigando. Vamos até nem imaginar que tem uma violência física aí, né? Ela precisa se proteger. Então, o que seria, né, o melhor a fazer? Que ela conseguisse, por exemplo, não falar nada ou falar com um tom de voz muito baixo, depois a gente conversa, sabe? O mínimo, assim, o que a gente chama de neutralizar, tentar neutralizar a agressividade, aquele ambiente de estresse, diminuir o máximo o nível de estresse ali e se retirar. Nem que ela vá dar uma voltinha, vai no quarto, vai no banheiro, se retirar da cena, da situação, para que ela consiga, inclusive, porque claro, a adrenalina deve estar alta nessa altura, a pessoa, por mais que tente se segurar, tem aí todo um mecanismo fisiológico acontecendo, então assim, para que ela tenha tempo de respirar fundo, de se acalmar, de pensar no que é melhor fazer naquele momento, claro. Se ela estiver falando que a situação é de uma violência mais grave do que isso, talvez valha a pena, inclusive, chamar as autoridades, chamar a polícia. Né? Bom, mas assim, então, eu estava voltando um pouco, agora vamos para frente, tá? Então, entendemos aqui que a reatividade não é interessante, que agredir de volta não é bom, que a pessoa precisa o quê? Precisa de um trabalho de competência emocional. Essa é a questão chave numa situação como essa. E se você não tem, se ela está dizendo, né, como é que eu faço para não reagir? Significa que ela não está conseguindo ter controle ou regular bem as suas emoções. Então, o que ela pode fazer, o que qualquer pessoa pode fazer? Trabalhar e adquirir mais competência emocional. Isso é uma questão chave. E é engraçado que eu vejo assim, muitas vezes a pessoa não consegue regular as emoções e se controlar diante de um parceiro, mas consegue na rua, consegue com o chefe, consegue com uma autoridade, por exemplo, a pessoa consegue. Então, eu diria para vocês, a pessoa tem capacidade, ela já tem essa competência adquirida. Muitas vezes a questão é que dentro de um relacionamento a pessoa fica ali numa competição. Né? A Ana Lúcia até fala aqui, né, porque eu acho muito injusto comigo. Muitas situações são injustas, aí eu volto na situação do assalto. Quando eu estou sendo assaltada, eu já fui assaltada, é muito injusto comigo. Não é por isso que eu vou, vamos dizer, atacar o assaltante, não é por isso que eu vou gritar e perder a minha cabeça. Então, só para lembrar, a maioria de nós já tem a competência emocional. Só precisa lembrar que é inteligente usar em outras situações também. Então, no momento em que o marido da Ana Lúcia está agressivo, bebeu, está alterado, é um bom momento para ela medir poder com ele? Eu diria para vocês que não. Né? Então, porque ela tem muita tendência de levar a pior nessa história. Então, é uma questão mesmo de usar a cabeça, usar as nossas competências. E se por acaso, aí também, né, pode ser que uma pessoa diga, não, mas eu quero melhorar a minha competência emocional, eu quero ser menos impulsiva na ação, na hora de reagir. É possível com certeza. Né? Claro, primeiro, tomando consciência disso e buscando nas situações de estresse, treinar, né, de ficar em silêncio, de não reagir, de se falar baixo. É possível treinar isso.
E se você tiver ainda mais dificuldade, eu tenho um vídeo especificamente sobre isso que ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais o processo do descontrole emocional e de como elas podem ganhar mais controle emocional. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para você. Eu acho que a gente já respondeu aqui as questões da Ana Lúcia, não é? Eu acredito que sim, e aí ele até coloca aqui, depois sempre me arrependo, né? Isso é interessante também, porque quando a gente atua de uma maneira impulsiva, muitas vezes a gente se arrepende. Então, gente, não vale a pena a gente agir e se arrepender depois. O que vale a pena é a gente ser dono da própria mente, conduzir o nosso comportamento, controlar as nossas emoções. Quando a gente faz isso, a gente é muito mais dono da própria vida. Espero que eu tenha, então, contribuído com você. E se você gostou desse vídeo, eu te peço que dê um like. E se achar que esse tema é interessante para mais alguém, compartilhe com essa pessoa. E se você quiser comentar alguma coisa, eu terei prazer de responder ao seu comentário. Ah, e outra coisa, você já se inscreveu no canal? Se não, não se esqueça. Clique lá no botão de se inscrever e também no sininho para receber as notificações. Tudo de bom para você. Beijos no coração. Tchau, tchau.